Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Estamos fazendo aqui um novo vídeo do nosso estudo sobre a obra O Capital, Crítica da Economia Política, de Karl Marx. Estamos usando a tradução da editora Boitempo, a segunda edição, mas as outras traduções também são boas, né? A de Civilização Brasileira, da coleção Os Economistas. Antes eu queria pedir que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, compartilhassem, apertassem no sininho para receber os avisos de novos vídeos. E também, muito importante, façam comentários, observações, perguntas, para que a gente possa interagir com vocês. Bem, dito isso, vamos aqui ao texto. Nós terminamos o quarto parágrafo na última vez. Vamos ao quinto parágrafo, certo? O quinto parágrafo, em todas as edições, é o mesmo. Então, vocês contem aí, quinto parágrafo. Vou ler e depois comentamos. O valor de troca aparece inicialmente como a relação quantitativa. Preste atenção no verbo, aparece. A relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de um tipo são trocados por valores de uso de outro tipo. Uma relação que se altera constantemente no tempo e no espaço. Ele parece assim, aí vem duas características, parece assim ser algo acidental e puramente relativo e, ao mesmo tempo, um valor de troca intrínseco, imanente à mercadoria. Logo, uma contradictio in adjecto, uma contradição nos próprios termos. Como é que algo efêmero e permanente ao mesmo tempo? Vejamos a coisa mais de perto. Quando Marx diz vejamos a coisa mais de perto, ele vai começar a descascar o tema, certo? É interessante isso. Às vezes ele coloca a ideia geral que é tratada de forma comum e ele diz vejamos a coisa mais de perto. Aí ele vai aprofundar o seu estudo. Então aqui nós temos um valor de troca aparecendo como algo, ao mesmo tempo casual, trocas entre objetos diferentes, coisas tão diferentes sendo trocadas entre si, né? Isso pode ser meramente casual. E por que ele diz que pode ser meramente casual? Porque os economistas, ao longo do tempo, repetiram aquela ideia de que os objetos são trocados simplesmente como se fosse uma coisa natural, né? Como se fosse uma coisa que fosse... Não sei se natural, mas há as duas versões, não é natural, algo assim como se fosse uma invenção humana que serve a todas as eras, certo? E a outra visão dos economistas, não, isso é natural, é a visão do Adam Smith, é natural que exista essa troca, quer dizer, uma coisa que é uma pura invenção humana, um artifício para facilitar nossas vidas. Não, você ser contra as trocas são para facilitar nossas vidas, né? Elas são neutras, imparciais. O mercado é neutro, imparcial. E a outra, do Adam Smith, a ideia de que a troca é natural. Ele diz lá na Riqueza das Nações, a troca é tão natural quanto a linguagem. Então você tem aqui duas dimensões absolutamente contraditórias, contradições nos termos, né? Vejamos a coisa mais de perto. Vamos ao próximo parágrafo, sexto. Certa mercadoria, um quarter de trigo, por exemplo, é trocada por X de graxa de sapatos, ou por Y de seda, ou Z de ouro, etc. Em suma, por outras mercadorias nas mais diversas proporções. Olhem só, outras mercadorias nas mais diversas proporções. Marx não disse outros objetos. Ele já está no objeto, coisa útil, utilidade, nós já discutimos até o quarto parágrafo. O trigo tem, assim, múltiplos valores de troca em vez de um único. Mas sendo X de graxa, quer dizer, múltiplos valores de troca em vez de um único, é aquela parte casual, descrita no parágrafo 5º. Mas sendo X de graxa de sapatos, assim como Y de seda e Z de ouro, etc., o valor de troca de um quarto de trigo, então X de graxa de sapatos, Y de seda e Z de ouro, etc.,
tem de ser valores de troca permutáveis entre si ou valores de troca de mesma grandeza. Interessante uma operação lógica dessa, né? Ele diz assim, olha só, o trigo tem múltiplos valores de troca, isso é casual. Mas espera aí, se eles é trocado em uma certa proporção de graxa, de seda e de ouro, se o trigo sai de cena, essa certa proporção de graxa, de seda e de ouro podem ser trocadas entre si, intercambiáveis. Então, há algo que permite essa intercambiabilidade, essa permutabilidade entre coisas distintas, mesmo que o trigo saia de cena, né? Eles têm de ser valores de trocas permutáveis entre si ou valores de troca de mesma grandeza. Quando ele fala grandeza, ele está falando quantidade. Ele não chegou ainda na qualidade que permite essa troca. Ele, através da investigação do fenomênico, daquilo que aparece, e aí tem uma expressão, né, que é filosófica do fenômeno, como aquilo que vem à luz, mas não necessariamente mostrou a sua essência, né? Disso se segue, em primeiro lugar, que os valores de troca vigentes da mesma mercadoria expressam algo igual. Eles estão expressando algo igual. Que algo igual é esse? Certo? Ele começa a se perguntar, o que é essa propriedade igual? O que é essa igualdade? Que qualidade é essa que permite comparar trigo, graxa, seda e ouro? Em segundo lugar, em primeiro lugar é isso, expressa algo igual. Em segundo lugar, porém, que o valor de troca não pode ser mais do que o modo de expressão, a forma de manifestação que está entre aspas, de um conteúdo que dele pode ser distinguido. Então, o valor de troca é uma mera quantidade. Ele não tem existência teórica autônoma. Né? Ele chega, então, a essa necessidade de identificar o conteúdo. Esse algo igual leva a um conteúdo que existe nessas mercadorias. E aí ele é bem claro, ele está sempre no plano da mercadoria, não é dos objetos. Não é algo natural, como dizia Adam Smith, né? Mas também não é algo de uma invenção humana que exista em todas as eras. Há um conteúdo que é muito mais profundo, que nós vamos investigar aqui. Nós vamos acompanhar o Marx na investigação dele. Lendo agora o 7º parágrafo. Tomemos ainda duas mercadorias. Por exemplo, trigo e ferro. Olha só, não são duas coisas, duas mercadorias. Qualquer que seja sua relação de troca, ela é sempre representável por uma equação em que uma dada quantidade de trigo é igualada a uma quantidade qualquer de ferro. Por exemplo, 1/4 de trigo igual a quintais de ferro. Ou um navio abarrotado de trigo é igual a 2 navios abarrotados de ferro. Ou um caminhão de trigo é igual a 2 caminhões abarrotados de ferro. Né? Sempre poderemos encontrar uma possibilidade de comparação quantitativa. Certo? O que mostra essa equação? Ou o que mostram essas equações distintas com quantidades diferentes? Que é algo comum ao trigo e ao ferro. Algo comum e de mesma grandeza existe em duas coisas diferentes. Então, é algo comum, uma qualidade, e é algo de mesma grandeza, uma quantidade. Ambas são, portanto, iguais a uma terceira, que em si mesma não é nenhuma nem outra, nem é uma quantidade de trigo, nem uma quantidade de ferro, né? É algo comum que existe tanto no trigo como no ferro. Não existe naturalmente. Nós depois vamos ver o que é esse algo comum.
Cada uma delas, na medida em que é valor de troca, tem, portanto, de ser redutível a essa terceira. O trigo, se ele se tornar valor de troca, na verdade, se ele se tornar mercadoria, o ferro, se tornar mercadoria, os objetos, ao se tornarem mercadorias, precisam ser comparados, redutíveis, uma redução, vamos dizer, uma característica comum a todas as mercadorias, que ele está chamando de uma terceira coisa, certo? Sigamos aqui, quinto, sexto, sétimo, oitavo parágrafo. Um simples exemplo geométrico ilustra isso. Para determinar e comparar as áreas de todas as figuras retilíneas, é preciso decompô-las em triângulos. O próprio triângulo é reduzido a uma expressão totalmente distinta de sua figura visível, a metade do produto de sua base pela sua altura, a fórmula. Do mesmo modo, os valores de troca das mercadorias têm de ser reduzidos a algo comum, com relação ao qual eles representam um mais ou menos. O valor de troca é só a representação desse mais e desse menos. Aí o Marx está fazendo assim um exemplo geométrico. As figuras retilíneas podem ser reduzidas a triângulos. Mas aí, a fórmula do triângulo nos acompanha há muito tempo, passou pela sociedade, né? O trabalho com a área do triângulo passou por diversas eras. O Marx faz um simples exemplo. Essa é uma operação que nós humanos fazemos. A capacidade de reduzir a uma terceira coisa, a capacidade de compreender o objeto não somente a partir de si mesmo, mas de uma categoria. Porém, essa comparação matemática não está ligada às formas de sociedade onde ela pode ser usada. Mas essa outra coisa que ele está investigando não pode ser assim. Certo? Esse conteúdo das mercadorias não é algo que exista independentemente das sociedades. Bem, vamos aqui, nono parágrafo. Esse algo em comum não pode ser uma propriedade geométrica, aí já desmonta o exemplo que ele usou no parágrafo anterior, no oitavo. Não pode ser uma propriedade geométrica, física, química ou qualquer outra propriedade natural das mercadorias. Aqui ele dá uma pancada no Adam Smith e na sua riqueza das nações. Não pode ser uma propriedade natural. Suas propriedades físicas importam apenas na medida em que conferem utilidade às mercadorias, valor de uso. Também quero dizer que não é o modo como os economistas neoclássicos usaram o conceito de utilidade, que é totalmente equivocado. Isto é, fazem delas valores de uso. O valor de uso está ligado à propriedade física, química, natural, certo? De um objeto. A mercadoria, não existe na mercadoria uma propriedade natural na qual você possa separar e dizer assim, olha, isso aqui a identifica como mercadoria, independente dela estar em uma sociedade ou em outra. Vamos lá. Por outro lado, parece claro que a abstração dos seus valores de uso é justamente o que caracteriza a relação de troca das mercadorias. Aí entra o conceito de abstração, ou seja, o Marx abstrato, ele vai recortar em estratos, em camadas. Abstração nesse sentido, ou seja, a propriedade que identifica as mercadorias não é a propriedade natural das mercadorias. Até porque as mercadorias das mais diversas propriedades são trocadas entre si. Suas propriedades naturais podem ser tão distintas como um litro de leite e uma peça de teatro. Então, não é uma propriedade natural.
ela é uma abstração, um elemento que é separado como essa terceira coisa, como um conteúdo distinguível que deve ser investigado. Só para terminar o parágrafo. Nessa relação, um valor de uso vale tanto quanto o outro, desde que esteja disponível em proporção adequada. Nos mercados é assim, as mercadorias, né, é independente, inclusive para o capital, com que mercadoria está negociando, porque todas elas adquiriram uma característica comum, igual. Até o próximo vídeo.